Olá, para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Secretaria Estadual de Saúde CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da População Negra e da Coordenação Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. E na minha companhia tenho a honra de receber uma convidada, jovem pesquisadora, que vai falar um pouco para a gente sobre a pesquisa dela e a dissertação de mestrado. Seja muito bem-vinda, Gabriele. Obrigada. A gente vai falar hoje com essa convidada, mas é importante ressaltar que o programa História Contada por Nós tem como objetivo gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem protagonismo em relação a ocupar espaços que sua fala nem sempre seja validada. Assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, da inclusão, do combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas, mas também não podemos esquecer de agradecer ao Defensor Público Geral, Aurélio Matos, por propiciar esse espaço muito importante. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa através das plataformas da Defensoria Pública e no YouTube. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao programa A História Contada por Nós. Obrigada. Quero agradecer o convite, em estar aqui e falar sobre a minha pesquisa de dissertação, que eu acho que é um tema importante e que talvez, se chegar em outras pessoas que queiram ou que se inspirem para tentar trabalhar na área ou algo do tipo. Então, você fez uma pesquisa, a Gabriele é formada em Química pela Universidade Estadual de Roraima, também tem a segunda licenciatura em Pedagogia e fez o seu mestrado em Ensino de Ciências, não é isso, Gabriele? Isso. Pela Universidade Estadual de Roraima também. E o título da sua pesquisa foi Pinturas Rupestres do Entorno da Comunidade Indígena Boca da Mata, Pacaraima, Roraima, e a Etnoquímica como recurso de aprendizagem em espaços não formais. É uma pesquisa um tanto complexa e, ao mesmo tempo, de uma relevância muito significativa, principalmente para as comunidades locais, né? Sim, verdade, Antônia. É importante trazer, que a etnoquímica ela ainda vem sendo estudada, Já é um estudo que já vem de alguns anos, mas assim, a etnoquímica ela vai ser o estudo das origens, relacionado com a química. Então, assim, quando a gente leva isso para a comunidade e a gente traz essa relação, é muito interessante. E aí, qual foi o teu objetivo, Assim, quando tu pensou, porque a gente sabe que para fazer pesquisa, um pesquisador ele sempre tem que ter um foco na questão de algo inédito. E aí, qual foi o teu objetivo? Sim, verdade. Quando eu fiz o processo seletivo do mestrado, eu já quis fazer com as artes rupestres, Então, meu objetivo inicial não era trabalhar na comunidade Boca da Mata. Mas a gente sabe que como pesquisador, a gente tem as variações, a gente tem os contratempos, e aí, pelo destino, adaptações, eu fui parar na comunidade Boca da Mata a partir do concurso. E aí, a partir disso, eu já tinha esse interesse em trabalhar com as artes rupestres. E queria trabalhar com alunos e a química, E aí, a partir disso, eu sentei com a minha orientadora, com a minha co-orientadora, e aí a gente viu quais foram as melhores opções, Então, quando eu
fiz o projeto para o mestrado, eu já fiz para trabalhar com as artes rupestres. Ah, então tudo bem. Então você, a partir do momento que foi trabalhar na comunidade, viu ali que tinha uma necessidade e teve aquele insight, né? Ó, é algo que pode ser inédito. Sim, porque a minha intenção, na verdade, era trabalhar na pedra pintada. Só que nada melhor do que a gente trabalhar no ambiente que a gente está. Então, eu, né, conversei com comunitários e aí observei a realidade e aí vi que ali sim poderia ser um local propício para trabalhar. E aí você explorou, então, o próprio conhecimento ali, empírico da comunidade, que com certeza conhece melhor que ninguém aquele chão, né, a realidade. E aí você chegou a esse, então, sítio arqueológico, como é que foi? Sim, lá é um sítio arqueológico que ele não é catalogado, né? Inclusive, quando a gente fez a submissão do projeto, a gente tem que dar uma contrapartida, né? E mandar a localização. E isso já foi feito. Então, o que acontece? Eu conversei com comunitários e aí perguntei, né? A gente tinha locais com artes rupestres ali nas proximidades de Nova Esperança, que são bem conhecidos, e mais outras localidades. Mas eu queria mesmo na Boca da Mata, que é a comunidade que eu trabalhava, né? Queria levar os alunos para conhecer esse espaço dentro da própria comunidade. E aí, conversando com comunitários, a gente viu que tinha né, que muitas pessoas, inclusive, não tinham conhecimento que tinha essa arte rupestre dentro da comunidade. E aí ela não é catalogada, a gente foi, a partir, né, da localização, a gente procurou para ver se ela era catalogada e não era. E aí a gente teve todo o cuidado, né, porque assim, como é um espaço que é protegido, a gente não pode ter contato, né? Não pode ter nenhum tipo de vandalismo. Então, a gente teve toda uma preocupação quando a gente levou os alunos. E antes de eu levar os alunos, eu fui também, porque era um dos meus objetivos específicos, olhar o espaço e observar se aquele espaço ele tinha um potencial pedagógico. O potencial pedagógico, ele vai ser aquela parte que a gente vai observar se realmente eu consigo usar aquele espaço para me conseguir trabalhar o ensino com os alunos, né? E aí, antes de eu levar os alunos para esse espaço, eu tenho que ir lá olhar, eu enquanto pesquisadora. Tenho que ir olhar o espaço, eu tenho que ver se aquele espaço realmente ele está propício, né? Conforme eu vou observar o espaço, antes de levar os alunos, eu já fiz algumas perguntas para poder questioná-los. Então, tudo isso faz parte do processo. É como se você tivesse feito um planejamento, né? Então, você faz um planejamento de aula e a partir desse teu planejamento, de conhecer o local para poder... Então, o professor é uma figura muito interessante e essencial na nossa sociedade, né? E aí a gente observa, então, essa dedicação e quando muitas vezes as pessoas acham que o trabalho do professor está dentro daquela carga horária X, sendo que, na prática, essa carga horária é muito mais extensa, porque envolve uma preocupação e uma dedicação com o planejamento. E aí você foi lá, então você tirou um período para ir até em loco, visualizar e a partir dali observar como trabalhar com os seus alunos, né? Sim. Isso é importante. E outra questão muito importante, Gabriele, nessa tua pesquisa, além do ineditismo, é de dizer, né, para a sociedade, principalmente para outras regiões, que na Amazônia também se faz ciência, se produz, né? Você, uma jovem cientista, pesquisadora, que está aí fazendo uma pesquisa muito relevante. E como que você vê essa relevância da tua pesquisa para a própria comunidade? É muito importante, né? Porque, assim, para quem é da área das ciências e das exatas também, a gente sabe que tem uma dificuldade em fazer essa associação do aluno, né? Do macro e o micro. Então, assim, a disciplina da química, né? O componente curricular química é difícil.
Então, não vou dizer que é fácil. Eu nunca digo para eles que é fácil, porque não é. De fato, não é. Mas, assim, a gente, enquanto professor, a gente tenta ao máximo, né, fazer essa associação, trazer para o nosso contexto. Então, eu acho que a gente fazer essa relação e levar isso para a comunidade é de uma importância, assim, que eu não consigo mensurar. Porque os alunos, eles vão conseguir, e eles conseguiram, né, visualizar ali naquele espaço um local fora da escola, que se encaixa como espaço não formal, que é o espaço não formal, ele vai ser todo local fora da escola, né? E eu utilizei esse espaço não formal de ensino para que esses alunos conseguissem pelo menos associar, tá? Com as artes... Elementos químicos. Isso, com as artes rupestres. Em relação... Eu só queria voltar um pouquinho, porque você falou de planejamento, Sim. né? O que acontece é que a gente faz uma sequência didática. Uma sequência didática é um planejamento. Sim. Então, assim, claro que enquanto professor a gente tem que fazer os planejamentos, né? Mas um pesquisador, quando ele vai desenvolver um projeto, a gente também tem que ter um planejamento, né? Então, o que acontece? Antes de essa visita ao espaço, ela já estava na minha sequência didática, né? Assim como levar os alunos, como trazer os conhecimentos prévios, né? Observar quais eram os conhecimentos prévios que eles têm. Então, tudo isso faz parte de uma sequência didática que nós temos, né, de fato, que montar e apresentar para uma banca, né, que no caso é a qualificação. E aí, nesse processo, a gente traz, né, todo um planejamento, de fato. E lá... está a minha visita ao local, porque assim, como que você consegue levar o aluno para aquele espaço, para que ele consiga associar, sendo que nem você que é pesquisador nunca foi nele, né? Então, Sim. Isso tem que acontecer. De fato, tem que acontecer, porque você tem que observar aquele espaço se realmente ele vai ser interessante ou não. Porque, por exemplo, se ele não fosse, eu já teria que buscar um outro espaço que atenderiam as minhas demandas e necessidades. Mas, em relação à relevância, né, eu observei, assim, que não observei que tiveram outros projetos que foram trabalhados na área da química, né? Quando eu levei os alunos para observarem o sítio arqueológico, eles ficaram encantadíssimos, assim. Era o que eu ia perguntar, né? Você acredita que as pinturas rupestres, elas podem ser usadas como recurso para ensinar ciências ou química para os estudantes da comunidade, não só dessa comunidade, mas como o produto do teu trabalho vai ficar público? Sim. Como pode atingir, inclusive, outras comunidades através do currículo escolar para a educação indígena, que nós sabemos que é uma educação com previsão na LDB que pode ser diferenciada e tem Sim. que ser, né? Por conta da especificidade desses povos. Sim, verdade. Então, o que acontece é que a gente pode trabalhar de diversas maneiras na química, né? O meu projeto, ele trabalhou com substâncias e misturas. Então, assim, a gente fez experimentos, a gente observou, trouxe conceitos para eles. Então, a gente trabalhou com esses objetos de conhecimento, que foi substâncias e misturas. Mas, assim, a gente tem um leque imenso, inclusive na minha dissertação, que está no PPGEC, né, disponível para baixar, quem quiser ler, se inspirar, né, até da metodologia referência, que com né? certeza a gente usa, quem é pesquisador faz isso, né? Eu fiz isso, baixei diversos outros projetos. São referências, dissertação, né? Justamente, são referências, né? Importantíssimas. Então, assim, a gente pode trabalhar com transformações químicas e físicas, a gente consegue trabalhar com a oxidação e redução, né? Eu consigo trabalhar com solubilidade, propriedades da matéria e diversos outros conteúdos, né? Diversos outros objetos de conhecimento que a gente consegue desenvolver na disciplina, no componente curricular, né? Que hoje está apresentado como componente curricular. E uma pergunta, Gabriele, que eu gostaria de fazer para você é o que te levou a ir para a área das exatas? Porque a gente sabe que é muito difícil hoje, como você mesmo disse, as pessoas têm uma certa, principalmente os alunos, dificuldades em relação a disciplinas exatas como química, física, matemática.
Então, eu tenho meus filhos têm uns 2 ou 3 sempre ficaram de recuperação final em química. Então, assim, a química é o calcanhar de Aquiles de muitos estudantes. E o que te leva a ir para essa área de exatas, especificamente para a química? Então, o meu sonho, na verdade, sempre foi ser professora. Assim, a minha mãe é professora, né? Teve apoio em casa? A minha mãe sempre me apoiou pra tudo, né? Mas assim, quando eu fui ser professora e ela sendo professora, ela me sentou ali e falou: mulher, tu tem certeza, tu conhece das lutas, tu conhece, né, o que acontece na educação. Mas assim, era o meu sonho, né? Era o meu desejo, era ser professora. E de verdade era mesmo. E assim, eu sempre gostei muito da área das exatas. De início, na verdade, eu queria ir para matemática, eu não queria não queria química, né? Mas assim, inclusive no terceiro ano, eu fiquei de recuperação final em química, né? Que foi o professor Ricardo, inclusive. Mas assim, é uma disciplina, né? Era uma matéria que eu sempre gostei das exatas. E assim, eu fiquei muito em dúvida na química e na matemática, né? A física nunca... Não foi tão Não foi a minha atrativa. mentalidade, né? Mas assim, a química, ela é uma ciência, assim, que me encantou, né? E desde quando eu comecei a estudar, eu acho encantadora, assim. E eu gosto da área das exatas, tanto que hoje eu faço também uma segunda licenciatura em matemática. Você já tem uma segunda licenciatura em pedagogia, Sim. agora está fazendo em matemática. E é tão importante ver uma pessoa jovem como você indo para a área da docência. E nós sabemos que a sociedade, que os governantes precisam valorizar muito mais esse profissional, que é a base de todas as outras profissões. E que ser professor ou professora não é apenas atuar entre 4 paredes, é atuar para além disso, é atuar para a sociedade, ser uma pessoa, uma cidadã consciente e buscar os seus direitos, porque nem sempre é concedida, né, a valorização salarial, a progressão, enfim. Então, a gente sabe que ser docente hoje no Brasil é estar preparado para atuar em sala de aula, mas para além da sala de aula. Então, talvez seja isso que sua mãe tentou te alertar. Com certeza. Mas, enfim, também é muito bonito de ver, acho que é muito inspirador também. E, ao mesmo tempo que ela tentou inspirar também, com certeza é um motivo de orgulho, né? Já que você é a única que, digamos assim, segue ali naquela mesma profissão, que é, com certeza, uma das mais honradas por tudo que eu já falei aqui. Mas voltando aqui para como foi, então, a aula em espaços não formais. A gente sabe que essa é uma realidade principalmente muito presente quando se trata de educação diferenciada, né? Sim. Que são nas comunidades indígenas, quilombolas, enfim. Então, visitando as pinturas rupestres para aprender sobre substâncias, misturas e transformação de materiais. Você já comentou que os alunos eles ficaram fascinados. E como que você observa, então, em relação à aprendizagem? Porque nós sabemos que tem as dificuldades de compreender essa disciplina de exatas, mas nós sabemos também que quando a teoria está aliada à prática, isso facilita muito o aprendizado, né? Verdade. Assim, isso tudo, claro que o completo está na conclusão da minha dissertação, né? Sim. Mas assim, algumas observações que inclusive eu estava lembrando hoje, né? É que tem alguns fatores que eles vão influenciar na aprendizagem do aluno. Por exemplo, a minha sequência didática, ela foi voltada e dividida, né, em 3 momentos pedagógicos, e ela foi dividida em 11 aulas ao todo. Então, assim, nenhuma das aulas teve, por exemplo, um estudante que participou de todas as aulas. Então, sempre teve alguma falta, né? Uhum. Foram 8 estudantes, então, assim, pelo menos em algum momento, aquele estudante ele não fez parte.
E cada momento e cada aula ela é pensada com um objetivo. Então, assim, por exemplo, teve alguns alunos que faltaram no dia da própria visitação ao espaço, né? Teve alunos que faltaram no dia em que a gente trabalhou, de fato, os conceitos de substâncias e misturas. Teve alunos que faltaram no dia, por exemplo, que a gente fez o experimento, que era para eles conseguirem associar melhor, né? Então, assim, esse é um dos fatores que dificulta a aprendizagem. Então, eu não posso dizer que os alunos eles aprenderam 100%. Né? Porque não tem como. Não é algo isolado, né? Você fez ali uma aula prática, digamos assim, mas tem uma sequência e para que o aluno ele consiga absorver, é importante participar, né? Sim. Ali continuadamente de toda aquela sequência, por exemplo, para entender e compreender sobre misturas químicas. Sim. Com certeza. E aí, por exemplo, tem outro fator, né, que está no meu objetivo específico, é observar quais são os conhecimentos prévios, né? Os conhecimentos prévios são os conhecimentos que aqueles alunos eles têm anterior a gente dar início ao conceito, né, propriamente dito. Porque, assim, eu trabalhei com alunos de primeira série do ensino médio. Teoricamente, no 9º ano, esses alunos eram para ter visto uma introdução, né, da química, da física. É previsto no currículo, justamente. Né? Mas, assim, a gente sabe que tem as dificuldades. A gente sabe que tem conteúdos, né, tem objetos de conhecimento que não conseguem. E tem alunos que têm muita dificuldade. Eu trabalhando em uma escola indígena, eu consigo ver que não é a mesma coisa, né? Então, assim, são lacunas que vêm de anos. E, assim, a gente tenta ao máximo, mas, infelizmente, não é o suficiente, né? E isso tudo vai influenciar na aprendizagem daqueles alunos. Sim. Então, até para você fazer uma aula diferente, você tem que ver qual é a turma. Você tem que observar a realidade daqueles alunos, né? E assim, para quem é da área das ciências, né? E quem é principalmente da área da química, sabe que o conceito de substâncias e misturas não é um conceito difícil. Mas, assim, infelizmente, tem alunos que estavam na primeira série, que foi, né, bem no começo do ano, que não conseguiram, né? Não conseguiram, mesmo com toda a metodologia trabalhada, não conseguiram fazer uma associação, né? Pelo menos no questionário final que eu passei para eles, não conseguiram responder assim, né, com uma firmeza, com uma clareza. E aí, isso inclusive está nas minhas discussões, né? Na minha conclusão está essa discussão. Porque eu também fiz uma apresentação com eles. Na verdade, eles fizeram a apresentação, né, do que eles viram, do que eles trabalharam, dos desenhos que eles fizeram desenhos, né? A gente fez a tinta ecológica. Então, assim, na apresentação, a maioria foi excelente, né? Eles, assim, apresentaram de uma maneira que eu fiquei muito feliz, porque a gente fica feliz quando os nossos alunos, eles conseguem compreender, né? Expressar, né? E eu fiquei, assim, muito feliz. E quando eu passei o questionário final, já não foi, né? Não teve a mesma relação. E aí, né, quando eu fui pra banca, me abriram os olhos, né? Ó, Gabi, pode ter sido isso, né? Quem sabe não foi a forma, né? Como você apresentou, por exemplo, as pinturas rupestres de um início, né? Sim. Por exemplo, no meu questionário inicial tem o que são, né? Algo relacionado a isso. O que são as pinturas rupestres? Ali no diagnóstico você teve uma percepção, né? Sim. Que é quando você inicia o trabalho e vai para observar e compreender quais são os conhecimentos prévios, que a gente chama de diagnóstico, né? Isso são as perguntas iniciais, Sim. né? Antes de qualquer outra coisa, foi a análise dos conhecimentos prévios que eles tinham. E aí, ali eu observei que não sentiam uma complexitude ou que eles, de fato, assim, tinham, né, definido o conceito.
né? Assim, e aí pode ser por vários fatores, né? Sim. Pode ser, às vezes, se eu tivesse apresentado de início, inclusive isso tá na minha discussão também, né? Uma imagem das pinturas rupestres, será que eles não iam conhecer, né? Mas em relação às substâncias e misturas, eles não tinham, né? Inclusive isso tá descrito, né? A porcentagem, né? Como que eles apresentaram, as perguntas, mas assim... são vários fatores, sabe? Que influenciam a aprendizagem, o ensino-aprendizagem. Interferem também ali naquele processo. Sim. E você que é da área de química, e a gente sabe que é muito mais propenso à aprendizagem quando há ali uma praxis, né? Que a gente tem ali a teoria, a prática, e principalmente no ensino de ciências. Então, como que você observa a ausência, por exemplo, de laboratórios para que esses alunos possam compreender ou interferem na não absorção, por exemplo, desse conhecimento e até mesmo, de certa forma, de uma rejeição a essa disciplina? Sim. Se tivéssemos escolas equipadas com laboratórios de ciências, né? Como que você acha que seria o ensino? Eu acho que seria excelente, porque assim, quando a gente faz a prática, é claro que não são todos né, não são todos os assuntos Conteúdos, que a gente consegue fazer essa relação com o experimento. Não são todos, Sim. né? Mas assim, seria muito importante, porque a maioria, ou assim, quase 50%, a gente precisa de uma visualização, né? Então, se a gente tivesse recursos no laboratório de ciências, laboratório de informática, que a gente também não tem, né? Seria importantíssimo. Porque, assim, por exemplo, eles precisaram fazer pesquisa. A gente fez um experimento, né? Na minha sequência didática tem um experimento. Mas, assim, eu fiz um experimento caseiro, né? Eu fiz um experimento com recursos acessíveis que era para eles conseguirem fazer em casa, se eles quisessem, né? Então, assim... Digamos, até com materiais reutilizados. Sim! Então, a gente tem que fazer das tripas coração realmente, né? Para que a gente consiga fazer essa associação, ou para que a gente consiga, né, levar para o aluno essa... Como que chama? Essa relação, né? Entre o objeto de conhecimento e o experimento. Porque é muito importante eles visualizarem, né? Não só na química, na biologia, Sim. na física. Então, assim, hoje a gente não tem um laboratório na escola, né? E tem muitos experimentos em que a gente trabalha com substâncias e misturas que a gente poderia fazer no laboratório. Sim. E não tem como. Porque a gente não tem essa realidade. Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar com uma realidade que a gente tem. Inclusive, um dos relatos, né, quando a gente terminou o experimento, foi que eles nunca tinham feito o experimento. E que eles estavam imensamente felizes, assim, por fazer o experimento, por estar vendo ali, né, por presenciarem. Aí, de início, eles ficaram tímidos no dia, né, que a gente fez o experimento. Mas depois, eles foram observando. E eu falei, olha, espera um pouquinho. Faz com essa daqui. Eles testaram com água, com hidrocor, né? Assim, foi muito interessante. Mas, infelizmente, a gente teve que levar recursos, né, que não se tem. E seria de extrema importância que a gente tivesse essa oportunidade, principalmente os professores de ciência, para que se tenha um laboratório nas escolas, né? Para que eles consigam associar. Então, a gente tem vários momentos, né, na educação. Em alguns momentos, dependendo da gestão, se percebe a importância e se prioriza investimentos nesse tipo de política inclusiva e também que democratiza o acesso, porque nós sabemos que nas escolas particulares, né, principalmente aquelas que têm um valor aquisitivo alto, sim, se prioriza um ensino com todas as disciplinas, o que é cobrado lá na frente no vestibular, no Enem, sim, e na escola pública, né? Por que não se prioriza esse investimento, tanto em relação à valorização desse profissional da educação básica,
como também em relação aos recursos que nós chamamos, né? Que são as condições até mesmo de trabalho. E aí eu queria que tu falasse um pouco, Gabriele, sobre como que tu percebe a importância dessa pesquisa, não apenas voltada para a questão do ensino de química, mas em relação ao cenário amazônico, né? A gente está na Amazônia, a gente sabe que tem muitos pesquisadores que vêm de fora pesquisar, principalmente nas áreas indígenas, no sítio arqueológico. E aí, muitas vezes, esse conhecimento não é utilizado didaticamente dentro daquelas comunidades. Não fica para aquela comunidade algo, né, palpável, digamos assim. E eu queria que tu trouxesse, então, esse contexto amazônico. Como que tu percebe que essa pesquisa ela é significativa para o lugar que nós estamos na Amazônia, né? Eu acho que eu me sinto, assim, orgulhosa de ser de Roraima e de conseguir fazer pesquisa aqui, né? A gente sabe que quando a gente fala de pós-graduação, por exemplo, na parte norte do país, a gente não tem esse número tão proporcional quanto nos outros, né? Então, assim, quando a gente trabalha na Amazônia, né? Porque Roraima faz parte da Amazônia. Então, assim, a gente trabalha nas terras indígenas, né? Assim, tem um papel muito importante, né? E quando você fala em ter esse físico, porque assim, quando eu fui apresentar, né, o meu projeto para a comunidade, que a gente faz isso, por mais que você seja da comunidade, você tem que pedir autorização. Sim. Então, assim, quando eu fui apresentar, eles me falaram que tiveram diversos outros pesquisadores que foram lá, pediram autorização e nunca, nem sequer apareceram para agradecer. Ou com um exemplar do produto, né, do seu projeto para deixar na escola. Então, assim, é um descaso, porque vem pessoas de outros estados, porque, assim, gente, a área da pesquisa, né, a ciência, ela é imensamente imensa, né? Então, assim, não faz mal, mas, assim, a gente também tem que ter um retorno para as comunidades, né? Eu falo isso porque eu estou inserida dentro de uma comunidade. Sim. Então, assim, é o mínimo que os pesquisadores eles podem fazer é voltar na comunidade e deixar o seu produto, né? É mostrar, olha, aqui eu queria apresentar para vocês, esses foram os resultados, eu quero agradecer, eu quero deixar esse exemplar, por exemplo, de um trabalho de geografia. Se outro professor de geografia quiser, né, eu deixo aqui meu exemplar. Se você quiser olhar se as pessoas da comunidade, se outro professor quiser olhar para ver como que foi a metodologia, o passo a passo. Então, isso é muito importante, né? Você ter essa devolutiva, você dá, na verdade, essa devolutiva. A contribuição, né? A contribuição. Porque, assim, é claro que a pesquisa, ela não vai ser boa só para o pesquisador, né? Então, assim, ela vai ser boa para os alunos, para a escola, para aquele ambiente que fez parte. Vai ser. Mas, assim, é interessante que você deixe aquele produto, né? E eu digo isso para outros pesquisadores que, porventura, que com certeza vão para comunidades indígenas pedir autorização para trabalhar. Então, assim, volte, deixe seu produto, né? Deixe um exemplar do seu produto. Mostre para eles os resultados. Porque isso faz com que portas sejam abertas para outros pesquisadores, né? Isso faz com que crianças, adolescentes ou até mesmo adultos que são da comunidade possam se enxergar naquele lugar também de pesquisador. Acho que isso é um ponto muito importante, né? Quando você diz assim, eu estou na comunidade, eu atuo na comunidade, eu faço parte, eu sou uma pesquisadora, o meu produto foi construído a partir dos conhecimentos prévios, e aí você vem, transforma, né, nesse conhecimento científico, com o rigor científico que exige uma pesquisa, mas, ao mesmo tempo, você serve ali de inspiração para outros colegas e também alunos, né? Como ser um pesquisador, uma pesquisadora,
e mostrar para eles que não é algo tão distante. Não é, de fato não é. E assim, eu trabalho com o ensino médio, com alunos da EJA, né? E assim, a gente conversa muito com eles, né? São alunos, assim, que às vezes a gente vê, né? Ah, não, professora, eu não vou fazer, vamos fazer o Enem, né? Antes de entrar no recesso, quando abriu as inscrições, eu sentei com eles. Gente, tirei um dia. Quem é que vai querer fazer o Enem? Vamos fazer o Enem. Ajudei eles a fazer a inscrição, né? Ajudei eles a pedir isenção do Enem, porque eles não sabiam disso. Que tem o direito, Que tem o direito, né? Porque são alunos de escola pública, né? Que são alunos indígenas. Então, assim, eles não sabiam nem para que servia o Enem, alguns, né? Não são todos, mas alguns Sim. não. E aí, eu falo pra eles, olha, gente, eu nunca fui muito inteligente, mas eu sempre fui esforçada. Porque, assim, eu falo pra eles, né, olha, quem vai pra frente é esforçado, viu? Mas Inteligente vai também, mas o porque... esforçado, você vê ali que a pessoa, ela vai, se dedica e ela quer aquilo dali, né? Acho que é importante essa fala, porque acho que eles imaginam, a professora é de química, ela é muito inteligente, né? Então, assim, mas é como você fala, claro, você vem de uma realidade que não é a realidade deles, por exemplo, em relação a estar numa escola ou fazer cursos que te subsidiaram a ter uma maior afinidade ali em utilizar, por exemplo, a tecnologia. Sim. Então, eu acho que é isso. Quando você diz assim, a gente não tem laboratório de informática nas escolas. E aí a gente não está levando em consideração o percentual de alunos, principalmente na Amazônia, que não tem acesso à internet. Justamente. Então, daí a importância do gestor público compreender que o acesso à internet, a democratização dessa ferramenta hoje que é muito importante para ter acesso a informações, né? Não apenas estar no WhatsApp com fake news, mas você pode utilizar para buscar informações, para ter acesso a programas, como, por exemplo, o Pé de Meia. Enfim, sim, tem várias questões, né, que vão ser ali essenciais o uso dessa ferramenta para ter acesso. Sim. E aí a gente hoje, por exemplo, não ter escolas com laboratório de informática é um atraso, né? Sim, verdade. E ainda mais quando a gente trabalha, por exemplo, na escola em que eu trabalho, são muitos alunos, assim. A gente tem desde do primeiro ano, né, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio e EJA. Então, é uma escola de grande porte e que não é o caso só da escola em que eu trabalho, né? Diversas outras escolas, inclusive, não tem sala de aula. Sim. Não tem sala de aula. Inclusive, a nossa, né? Eu dou aula em um barracão que é improvisado para alunos do ensino médio. Porque a escola mesmo, que foi feita padrão, ela tem 5 salas, que são ocupadas por alunos do primeiro ao quinto ano. A demanda, né? É maior. E não atende a demanda que é, né? Porque, inclusive, tem a EJA. E aí, por exemplo, as salas são escuras, as que funcionam, né? Só tem uma sala que funciona ar-condicionado. Então, assim, Roraima é quente, né? Eu trabalho em Pacaraima, mas é quente também. Sim. Então, assim, as estruturas não são as mesmas, né? Os direitos são os mesmos, mas, infelizmente, a gente não tem a mesma realidade, por exemplo, que escolas da capital. Né? A gente não tem essa estrutura. Já tem suas defasagens. Aí quando você imagina trabalhar nas escolas do campo, nas escolas indígenas. Ribeirinhas, que a gente tem aqui em Roraima. Sim, aí você vai ver que equidade na educação pública ainda é um desafio enorme, sim, né? Verdade. Porque quando se fala de a igualdade, todos têm o direito à educação pública. A gente está falando da igualdade de acesso. Agora, quando se fala de equidade, a gente vai falar das condições de que cada um tem até aquele acesso. Sim. Se alunos, vamos supor, da capital têm acesso a 4 horas, às vezes essa não é a realidade da educação ribeirinha do campo. Aí vem várias questões. E é por isso que a gente vai... não é o foco, mas a gente sempre vai bater na importância
das cotas sociais, econômica, étnico-racial, porque essa cota ela vai amparar e possibilitar o acesso desses estudantes. E a gente não está questionando quem tem menos ou mais inteligência, Sim. mas quem tem menos ou mais condições de passar, por exemplo, no vestibular, né? Sim. As cotas, elas são importantíssimas, né? Principalmente a gente que vive essa realidade, que está nessa realidade, a gente vê a diferença, né? A gente sente na pele como que é você tentar avançar, por exemplo, um conteúdo e você não conseguir, de fato, e de direito, porque os alunos, eles não tiveram uma base boa, né? Então, o que está acontecendo? Por que tem essa diferença, né? Não só de espaço, mas de educação, né? Das diversas realidades de alunos. E isso influencia né, diretamente, porque assim, enquanto se tem essa desproporção, não tem como não ter cota. Sim. Né? É uma questão de justiça, né, Sim. social. Então, Gabriele, eu gostaria de agradecer imensamente a sua contribuição aqui no nosso programa, principalmente para incentivar outras pessoas, a juventude, a ingressarem na docência, na pesquisa e fazerem algo de relevante também para a sociedade, né? Como você trouxe aí em relação à sua pesquisa. Então, muito obrigada e seja sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, agradeço a Defensoria, a entrevistada Antônia. Entrevistadora. Entrevistadora. Entrevistada sou eu, né? Agradeço muito ao espaço, né, por me permitir falar um pouco sobre a minha pesquisa e expandir os olhares, né, os horizontes aí. E é isso. Um agradecimento também muito especial para você que acompanha esse programa. Muita gratidão. Lembrando que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre diversos assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado e da Secretaria de Estado de Promoção da Igualdade Racial e também da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra e também em parceria com a Defensoria Pública. Até a próxima. Afroabraços.